Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando houve chuva durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a liturgia do 4º domingo do tempo comum. E o evangelho de hoje é continuação do evangelho do domingo passado. Então, antes de nós entrarmos no evangelho de hoje, nós temos que fazer uma breve memória do que foi dito no evangelho de domingo passado. Na semana passada, nós ouvimos no relato do evangelho de São Lucas que Jesus foi impelido pelo Espírito a voltar para a Galileia e foi à sua cidade natal, a cidade de Nazaré. E quando ele chegou em Nazaré, qual o primeiro lugar que Jesus visitou? A sinagoga. E entrando na sinagoga, ele tomou o livro da lei, tomou a Torá, abriu num trecho do profeta Isaías e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça de nosso Senhor. E por que é importante nós voltarmos a esse trecho do evangelho do domingo passado? Porque o evangelho de hoje, se vocês tomarem aí o primeiro versículo, o versículo 21, olha o que está escrito:
no versículo 21 do Evangelho de hoje. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Qual passagem da Escritura Jesus está falando? Desta que o padre acabou de dizer, que nós ouvimos no domingo passado. E aqui é importante nós fazermos uma reflexão da primeira palavra do versículo 21, hoje. Quando Jesus diz, hoje se cumpriu esta palavra, Jesus não está falando de um hoje que remete ao tempo, agora, neste dia. Não, Jesus alarga a compreensão, porque o hoje do Evangelho diz respeito não somente ao relógio e ao tempo, mas o hoje do Evangelho diz respeito à atualização do mistério de Deus, que se encarna, que se faz gente, que se torna homem como nós através de Jesus. E este hoje de Deus está no nosso meio. Este hoje de Deus tem nome, é uma pessoa, se chama Jesus Cristo, e está no nosso meio para fazer o quê? Para anunciar a palavra do Pai. Então, hoje se cumpriu este trecho da Escritura, por quê? Porque Jesus é aquele que veio do Pai para dar a luz aos que estavam na cegueira, não é? Vim para libertar os cegos, não é? Para dar a vista aos cegos. Então é Jesus, a palavra do Pai, que liberta-nos da nossa cegueira espiritual. Depois veio para anunciar a boa nova aos pobres. Então é o Cristo, a boa nova do Pai, e que nós, a partir do momento que nos tornamos pobres em espírito e acolhemos esta palavra em nós, nós também temos a graça de recebermos a boa nova de Deus. É Ele que veio para nos libertar dos cativos. Já dizia isso na pregação do domingo passado. Então, Jesus inicia o Evangelho de hoje dizendo que a atualidade do mistério de Deus se contempla nele e se realiza nele. Portanto, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Mas aqui, com esta afirmação de Jesus, ele causa um problema com os seus ouvintes, com aqueles que estavam na sinagoga de Nazaré. Por que ele causa problema com os ouvintes? Porque a partir do momento que ele diz que a palavra se cumpre, que o hoje de Deus está no meio deles, que é o próprio Cristo, e que Jesus fala que veio para libertar os pobres, que veio para recuperar a vista, que veio para libertar os oprimidos, o que eles entenderam? Que Jesus estava os chamando de cegos, de prisioneiros, né? De duros de coração, porque não acolhia a boa nova. E a partir daí, Jesus terá a rejeição dos seus ouvintes, porque eles não gostaram de ouvir o que Jesus estava dizendo. Eles não gostaram de ouvir que eles seriam os cegos, que eles seriam os presos nos cativeiros, que eles necessitariam da libertação de Deus, que eles precisavam ser pobres em espírito para acolher a boa nova de Deus. E por que eles não gostaram disso? Porque eles achavam que era o contrário, que eles eram por excelência os escolhidos de Deus, que eles eram os privilegiados, porque eram o povo eleito da parte de Deus, o povo de Israel. E agora chega esse tal de Jesus, falando que nós somos cegos, que nós estamos no cativeiro, que nós não somos pobres em espírito porque não acolhemos a boa nova. Quem é esse tal de Jesus? Olha como Jesus mexe quando seus ouvintes não ouvem
o que eles querem ouvir. E por que o padre está dizendo isso? Porque este movimento não era somente com os judeus na época de Jesus, mas este movimento também acontece conosco, porque muitos de nós queremos um Jesus que fale somente o que você quer ouvir, e a partir do momento que Jesus fala uma realidade que mexe com a sua ferida, que te provoca, principalmente de maneira interior, você se rebela contra Jesus, porque não está disposto ou disposta a ouvir o que Ele precisa falar com você. Entenda que Jesus não vai falar somente o que você quer ouvir, mas Jesus vai falar o que você precisa ouvir. Então abra os ouvidos, porque foi esta realidade que Ele enfrentou na sinagoga de Nazaré. Ele falou o que os judeus precisavam ouvir, Ele não falou o que os judeus queriam ouvir. Então, entre o querer e o precisar, há um abismo, e aí nós precisamos estar bem atentos, porque a partir do momento que eu não acolho aquilo que eu preciso ouvir, o que eu vou querer fazer com Jesus? Jogar Jesus no precipício, jogar Jesus na pirambeira, que foi o final do evangelho de hoje, que nós vamos chegar nele daqui a pouco. Então este contexto é importante, porque agora nós vamos destrinchar o evangelho para compreender o que Jesus está falando e o que nós precisamos ouvir nesta manhã de domingo. Vamos agora aí no nosso evangelho pegar o versículo 21 e o 22. Acharam aí? Vamos ler juntos esses dois versículos? Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirado com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Vamos parar por aqui. Então, o versículo 21, o padre já explicou agora. Agora vamos para o versículo 22. Diante da pregação de Jesus na sinagoga de Nazaré, como ele estava pregando pela ação do Espírito, e ele nos disse isso no domingo passado: o Espírito do Senhor está sobre mim, a unção do Senhor está sobre mim. Então a forma com que Jesus pregava, a forma com que Jesus anunciava a palavra, chamou a atenção dos ouvintes. Disse o versículo 22, que todos ficaram admirados, que a pregação de Jesus era muito bonita, era muito eloquente, era muito forte, porque Jesus acreditava no poder da palavra que ele pregava. E nós precisamos fazer este exercício, nós precisamos acreditar na palavra, e nós precisamos pregá-la com força, para que as pessoas que ouçam a nossa pregação também fiquem admirados com o poder dessa palavra, porque esta palavra é forte, porque esta palavra tem poder, porque esta palavra não é uma palavra qualquer, mas esta palavra é por excelência a palavra de Deus. Mas eu quero dizer a vocês que não basta somente a admiração, porque foi esta a resposta que Jesus teve do seu público. Ficaram admirados. Mas no final do versículo 22 que nós acabamos de ler, o público que estava admirado com a pregação e a palavra de Jesus, se tornou um público cheio de espanto. Então podemos dizer que os ouvintes foram da admiração
da pregação e da força da palavra que Jesus anunciava, até onde? Até o susto. E a partir do momento que eles levaram esse susto, eles começaram a dizer: mas não é este o filho de José? Porque se Jesus estava na sua cidade natal, todo mundo conhecia a sua família, porque Nazaré era uma cidadezinha pequena, era um pequeno povoado. Então os que estavam nas sinagogas eram parentes de Jesus, e os que não eram parentes eram amigos da família de Jesus. Isso acontece muito na cidade do interior. A família do Zé Beltrão, que conhece a família da Maria Valadão, tal. Você é de qual família? Não é assim? Quando a gente mora no interior. Então na época de Jesus não era diferente. Então os ouvintes eram conhecidos e parentes de Jesus. E a partir do momento que a palavra que Jesus proclamava não era a palavra que eles queriam ouvir, qual foi a estratégia dos ouvintes? Fazer um caminho de conversão para crer na pregação de Jesus? Não. O caminho dos ouvintes foi rebaixar Jesus. Se esse Jesus fala que é Deus, se esse Jesus fala que é o Filho do Pai, que isso, minha gente? Nós conhecemos a sua família, nós moramos aqui em Nazaré há muitos anos, então nós sabemos que Maria é sua mãe, nós sabemos que José é o seu pai. E por que que os ouvintes de Jesus tomam esta conduta? Para não acreditar no que Jesus estava falando. E qual foi a arma que eles encontraram para menosprezar a palavra e a pregação de Jesus? Rebaixar Jesus, nivelar Jesus ao nível deles e falar que Jesus é um como eles. Olha, minha gente, a que nível chega a nossa picaretagem, para não crermos no poder da palavra, quando ela fala não o que nós queremos ouvir, mas quando ela fala o que nós precisamos ouvir. Porque Jesus pregava o que eles precisavam ouvir, mas o coração estava fechado, mas a cabeça era dura, e por não quererem acolher a palavra de Jesus, vamos rebaixar Jesus, se tornando como um de nós, porque aí a palavra dele não tem credibilidade, porque aí a palavra dele não tem força, e aí Jesus fica como o errado, e os seus ouvintes ficam como o certo. E quantas vezes nós agimos como o público da sinagoga de Nazaré? Quantas vezes nós fazemos o nosso joguinho de interesse? Quantos momentos nós utilizamos as nossas artimanhas para falar que Jesus está errado, que a palavra está errada, que a pregação está errada, que a igreja está errada e que eu estou certo, porque não quero escutar o que a palavra, o que Jesus, o que a igreja quer me falar. Nossa, minha gente, Jesus hoje está pegando firme no Evangelho, mas não acabou por aqui. Vamos agora no versículo 23, olha lá o que está escrito no versículo 23, vamos ler juntos? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Fazei também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. Jesus
vendo a resistência dos seus ouvintes, Jesus, percebendo a dureza do coração, utiliza um provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Por que Jesus utiliza esse provérbio, esse ditado? Porque o médico, que é um grande conhecedor de conteúdos que envolvem a saúde, também pode ficar doente. E por mais que ele conheça a medicina, os remédios, os procedimentos, ele não tem o poder de se curar por conta própria através do seu conhecimento. Não é assim? O médico, quando ele fica doente, por mais que ele saiba as causas da doença, o que a doença pode fazer nele, ele precisa fazer o tratamento como uma pessoa comum, tomar os remédios, fazer os exames, se tiver que fazer a cirurgia, porque o que ele sabe sobre a medicina não tem o poder de curá-lo por conta própria. É necessário fazer o itinerário, como todas as pessoas fazem. E por que Jesus utiliza esse provérbio com os judeus na sinagoga de Nazaré? Porque Jesus queria dizer a eles: não basta vocês serem o povo escolhido de Deus, não basta vocês serem os portadores da Torá, do Antigo Testamento, do livro dos profetas, dos mandamentos de Moisés, dos salmos. Não basta vocês se reunirem nas sinagogas das 6 da manhã ao meio-dia, como ouvimos na primeira leitura do domingo passado. Se vocês não se abrirem ao poder desta palavra, não será o conhecimento sobre ela que salvará vocês, mas será a capacidade de se abrirem ao poder desta palavra, que vem como uma pessoa. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e esta palavra se chama Jesus. Então, os judeus tinham conhecimento da palavra, os judeus praticavam ritos religiosos para fazer a sua comunhão com Deus, mas o conhecimento por si só não teriam a capacidade de salvá-los. E o que poderia promover a salvação na vida de cada um deles? O dom de acolher Jesus e a sua palavra. E hoje nós precisamos compreender isso, que é necessário no itinerário de fé que cada um de nós que nós estamos fazendo, não só de conhecer as coisas de Deus, de conhecer a palavra a nível racional, mas é preciso se abrir ao poder desta palavra, que provoca em nós uma grande transformação. Porque os judeus estavam na sinagoga para ouvir a palavra, mas era uma palavra dita que entrava num ouvido e saía no outro. E pode ser que você venha sempre à missa, à igreja, mas a palavra de Deus entra num ouvido seu e sai no outro, porque você não permite com que ela caia no seu coração para fazer a obra que Cristo precisa realizar em você. Agora você poderia perguntar: padre, mas o público de Jesus, que inicialmente estava admirado com a pregação dele, com o anúncio da palavra, e depois fica assustado pela provocação que Jesus faz, o que este público queria de Jesus? O final do versículo 23 vai nos dizer: faz também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. O que Jesus fez em Cafarnaum, minha gente? Curas e milagres. Então, o povo de Nazaré estava interessado em ouvir a pregação de Jesus? Não. O público de Nazaré estava interessado em ouvir a palavra de Jesus? Não. Qual era o interesse
do público de Nazaré, o que Jesus fez em Cafarnaum. E o que Jesus fez em Cafarnaum? Curas e milagres. Qual a provocação de Jesus para nós, hoje, com esse trecho do Evangelho? O nosso interesse. Pode ser que muitos de nós nos aproximamos da fé, nos aproximamos da igreja, nos aproximamos da palavra, participamos da Santa Missa, não para permitirmos com que o Senhor realize uma obra nova em nós, mas nós buscamos pelo nosso interesse, para que Jesus resolva o meu problema. Pode ser que a nossa relação com o Senhor seja muito mais de interesse, Padre, porque lá em casa nós estamos passando por muita dificuldade, porque agora eu estou doente, porque agora eu estou passando por esse problema, do que a minha relação com Cristo, onde eu me abro para acolher a palavra dele e permitir com que ele faça uma obra nova no meu coração. Porque enquanto Jesus estava oferecendo a palavra genuína de Deus para o povo, o que o povo queria? Curas e milagres. Quais são as igrejas que mais têm arrebanhado gente aqui no Senador Canedo? Aquela que promete cura e milagre. Porque quando vem para o Evangelho, para a pregação, para conhecer a palavra de Jesus, muitos desistem. Nossa, porque lá naquela igreja católica do Canedo, a pregação do padre é muito comprida. Mas se for um culto religioso que dura 5 horas, mas que vai ficar a noite inteira batendo na minha cabeça, que eu vou ser curado, que eu vou ser libertado, e que o milagre vai acontecer, eu posso ficar até a noite inteira, que não terá problema, porque eu quero um Jesus que resolva o meu problema. E hoje o Evangelho nos provoca uma outra reflexão, porque vocês não devem ficar iludidos pelo falso Jesus que se vende no mercado religioso, mas vocês devem se atentar ao verdadeiro Jesus, que é aquele que nós temos o poder de conhecer pelo Evangelho. E a pregação é para isso, é catequese, para vocês aprenderem quem é Jesus e o que Jesus quer fazer na vida de vocês. Por isso a igreja nos possibilita a cada Santa Missa ouvirmos o Evangelho, para compreendermos verdadeiramente quem é Jesus, como Jesus agia e o que Jesus pode fazer em mim. Então, não se permita ter uma relação de mercado com Jesus, não se permita ser refém de uma fé que seja só de interesse para resolver o seu problema, mas se abra ao sopro do Espírito, que quer alcançar a sua vida, no dom da gratuidade, para fazer um movimento em você, que pode chegar à cura, que pode chegar à libertação, mas que você não seja refém disso. Uai, padre, então o senhor está falando que agora eu não posso pedir mais cura, que agora eu não posso pedir mais milagres? Não estou te dizendo isso. Eu estou te dizendo que a obra de Jesus na sua vida é muito maior do que isso. E a partir do momento que você se abre para esta palavra que você precisa ouvir, para esta ação que Jesus precisa fazer na sua vida, consequentemente virá o milagre, virá a cura, virá a libertação, mas isso é consequência. E hoje o que a gente faz? Nós colocamos isso como centro, porque nós não queremos o resto da obra de Jesus, mas nós queremos somente aquilo que achamos que nos interessa. E nesse contexto, porque os ouvintes de Jesus já estavam nervosos, porque Jesus estava cutucando a ferida, porque Jesus estava falando o que eles não queriam ouvir, mas eles precisavam ouvir. Como era o povo que conhecia todo o Antigo Testamento, Jesus vai citar agora, a partir do versículo 25 e do 26,
dois exemplos do Antigo Testamento. O primeiro diz respeito ao profeta Elias. Houve uma grande seca em Israel. Ficou aproximadamente 3 anos e 6 meses sem chuva. Imagina como está o nosso calor hoje. Nós já estamos sofrendo. Vocês imaginam este calor durando 3 anos e 6 meses sem parar? Já pensaram? Aconteceu isso lá no Antigo Testamento, na época do profeta Elias. Deus manda o profeta para anunciar a palavra. Porém, haviam muitas viúvas em Israel, mas nenhuma delas se abriram ao poder da palavra do profeta. E quem se abre? Uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. Por que Jesus volta a este acontecimento do Antigo Testamento? Porque a Sidônia e a cidade de Sarepta, consequentemente, era uma região de povos que viviam no paganismo, não acreditavam no Deus de Israel, não vivia a fé de Abraão, de Isaac e de Jacó, não seguiam os mandamentos de Moisés, era um povo politeísta. Mas os escolhidos, as viúvas que pertenciam a Israel, não se abriram ao poder da palavra do profeta Elias, e foi uma viúva pagã, de um povo politeísta, que se abriu à graça de Deus, a viúva de Sarepta. Depois Jesus pega o segundo exemplo, do profeta Eliseu. Eliseu recebeu a graça, foi chamado para profetizar a palavra, e diante da profecia, haviam vários doentes, haviam vários leprosos em Israel, mas qual foi o leproso que recebeu a graça? Naamã, o sírio, que também não pertencia a Israel, que também não era da cultura judaica, que não pertencia ao povo de Deus. Por que Jesus faz memória destes dois acontecimentos, de Elias e de Eliseu? Porque desde o Antigo Testamento já havia o fechamento de coração que impediam os judeus de desfrutarem da graça que Deus tinha preparado para eles. E foram povos de outras culturas, de outras religiões, que se abriram. E o que Jesus queria ensinar para os judeus na sinagoga de Nazaré? Que Jesus agora veio, não só para os judeus, mas ele veio para todo o povo. E a forma que ele pode salvar a humanidade, independente de qual seja a sua cor, de qual seja a sua raça, de qual seja o seu credo, de qual seja a sua língua, é qual? O critério, abertura de coração e acolhida da palavra. Antigamente, no Antigo Testamento, havia o povo escolhido, que era o povo de Israel, e o restante todo era o povo pagão. Agora com Jesus não tem mais povo de Israel, povo de Deus e povo que não é de Deus, porque o sangue de Jesus derramado na cruz é para salvar toda a humanidade dos seus pecados. E os escolhidos, os privilegiados da ação de Deus, que era o povo da antiga aliança, o povo de Israel, não acolheram a palavra que tinha o poder de fazer uma obra nova. E por que é importante nós entendermos isso? Porque nós pertencemos a este povo. Nós somos o povo de Deus, que fomos alvejados e lavados pelo sangue do Cordeiro, e somos os destinatários da graça
de Deus, porém, nós corremos o risco de viver como o povo de Israel, de não permitir, diante da nossa dureza do coração, diante da nossa cabeça dura, escutar a palavra e permitir com que Jesus haja em nós. Agora vamos para o versículo 28 e o 29. Vamos lá? Acharam aí no folheto? Vamos ler juntos esses dois versículos? Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Olha que interessante. No versículo 22, o Evangelho narrou que todos os que estavam nas sinagogas ficaram de que jeito? Admirados. Se vocês olharem lá no versículo 22, não é? Logo após a vírgula, todos admirados com as palavras cheias de encanto de Jesus. Agora, no versículo 28, o que aconteceu? Quando eles ouviram a palavra de Jesus, qual foi a reação deles? Ficaram furiosos, ficaram bravos, ficaram valentes, ficaram nervosos com Jesus. Por quê? Porque Jesus cutucou na ferida, porque Jesus falou o que eles precisavam ouvir, e eles não estavam dispostos para acolher a palavra de Jesus. E esta atitude não é só daqueles que estavam na sinagoga, mas essa atitude também se torna nossa. Quando eu não concordo com aquilo que está dito na pregação, eu levanto e saio no meio da missa. Quando eu não concordo com a palavra de Deus, porque o que precisa prevalecer é a minha palavra. Quantas vezes nós agimos desta forma? A violência, a fúria, a raiva, o ódio contra Jesus. E aí eles levantaram para fazer o quê? Para matar Jesus. O coitado de Jesus já estava ameaçado de morte desde o seu nascimento, porque se José não tivesse acolhido Maria como a sua esposa, na época de Maria, uma mulher grávida sem marido era considerada uma pecadora pública, e sendo uma pecadora pública, a pena dela era ser apedrejada em praça pública. Então Jesus corria risco de vida desde que foi concebido no ventre da sua mãe. Aí José acolheu, Maria ficou livre do apedrejamento. Agora, estamos começando a caminhada, acompanhando o ministério de Jesus depois do seu batismo. E a primeira vez que ele vai na sua cidade natal, o que o povo quer fazer com ele? Matá-lo. Diante da fúria, da raiva e do ódio. E eu quero dizer para você, que quando você se abre para raiva, para fúria e para o ódio, estas realidades te matam também, porque a raiva, a fúria e o ódio têm o poder de matar. Eles queriam matar Jesus, porque eles estavam motivados pela fúria, porque eles estavam com raiva de Jesus, porque eles odiaram o que Jesus disse, cutucando a ferida deles. E pode ser que você se alimente dia e noite da raiva,
da fúria e do ódio, e isso daí vai sendo como um veneno, que você vai pingando com contra-gota na sua vida, e que vai te matando a cada dia. Então não permita com que a fúria, o ódio e a raiva domine seu coração, e te mate antes da hora. Agora, uma outra realidade também interessante, eles pegaram Jesus, que estava na sinagoga, e levaram Jesus para onde? Se vocês olharem aí, no versículo 29, eles expulsaram Jesus da cidade, que era Nazaré, levaram Jesus para o monte, para o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, e lá, qual era a intenção deles? Empurrar Jesus na pirambeira e no precipício. Aqui nós não podemos deixar de fazer memória de um outro trecho da Escritura. Jesus, depois que foi batizado, foi levado pelo Espírito ao deserto, e no deserto Jesus foi tentado pelo demônio. No relato das tentações, o demônio leva Jesus para onde? Para o alto, para cima da montanha, e mostra para ele todos os reinos do mundo, e diz: se você se prostrar e me adorar, todos estes reinos serão seus. E aí Jesus, sabendo que o demônio era astuto, e que na verdade que o demônio queria era jogá-lo de lá também, Jesus não atende à provocação do demônio. Padre, o que isso tem a ver com a nossa vida? Quem sempre nos motiva a levar Jesus para cima do monte, para empurrá-lo na pirambeira, é o demônio. O demônio agindo naquelas pessoas que estavam cheias de fúria, de raiva, de ódio, tiveram a mesma atitude do demônio nas tentações: levar Jesus para o alto da montanha e matá-lo. Mas eu quero dizer a vocês que ninguém tem o poder de matar Jesus, porque Ele é Deus. E mesmo quando fizeram isso com Ele na cruz, o que aconteceu ao terceiro dia? Ele ressuscitou dos mortos e está vivo em nosso meio, para nos ensinar que diante das tentações, que diante das pirambeiras, que diante das altas elevações, que nós queremos subir pelo nosso egoísmo, pela nossa ambição, pela vontade do dinheiro, cuidado, que isso pode ser um risco, que o demônio está colocando no seu caminho para fazer o que com você? Te empurrar na pirambeira, porque não vai sobrar nada, nada. Então é necessário que esta palavra fale conosco, mas ao mesmo tempo, nós podemos fazer outra provocação. Nós podemos nos colocar no lugar dos judeus, que queremos matar Jesus. Uai, padre, que é isso? Como assim eu querer matar Jesus? Vou citar alguns exemplos do nosso cotidiano. De repente, você descobre que está com uma doença grave, câncer, por exemplo. Ai, meu Deus, o que é que eu fiz para merecer isso? Por que eu estou recebendo esse castigo? Ah, mas eu achava que Deus me ama, agora eu estou entendendo que Deus não me ama, porque se Ele me amasse, Ele não ia deixar que eu passasse por isso. Será que Deus existe? Agora eu já não creio mais em Deus. O que fez? Matou Jesus. Quando eu perco uma pessoa querida, um ente querido da minha família, ai,
me enterra junto, porque eu não dou conta de viver sem essa pessoa. Ah, padre, por que não foi eu e foi ele? Deveria ter sido eu, padre. Se Deus existisse, não ia permitir que eu perdesse essa pessoa que eu amo tanto. Fez o quê? Matou Jesus. Faça o seu exame de consciência. Quais foram as situações que te levaram a agir como aqueles que estavam na sinagoga de Nazaré, querendo matar Jesus? Quantas vezes você já matou Jesus na sua vida? Quantas vezes você já levou Jesus lá para o alto da montanha querendo empurrá-lo na pirambeira, porque ele não fez o que você achava que ele deveria fazer, como foi o povo de Nazaré? Agora prestemos atenção como o Evangelho encerra. Olha lá o versículo 30. Pegue aí no seu folheto, versículo 30. Vamos ler juntos? Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Gente, eu sou fã número 1 de Jesus, porque eu fico encantado com a atitude de Jesus diante desses contextos. Eu fico encantado com a sabedoria de Jesus, com a força de Jesus, com a atitude de Jesus, quando tudo parece estar assim na maior confusão. Jesus não se permite, Jesus não se abate diante da provocação dos seus algozes, dos seus malfeitores. Porque se fosse nós, minha gente, na primeira reprovação que a gente ouvisse daquilo que eu falei e que as pessoas não gostaram, que as pessoas reprovaram e que as pessoas criticaram, nossa, eu ia ficar mal demais da conta, porque nós não gostamos de lidar com a reprovação. Não gostamos. E qualquer situação que eu ouço de alguém que falou de mim, que me reprovou, que me criticou, ah, padre, eu fico mal demais da conta. Logo a fulana, logo o cicrano, que eu achava que era meu amigo, olha, padre, o que falou de mim? Esse evangelho nos ensina a lidar com as reprovações. Esse evangelho nos ensina a lidar com as críticas. Esse evangelho nos ensina a lidar nos diversos ambientes que nós vivemos com as reprovações que nós teremos. Jesus foi reprovado, Jesus foi criticado, Jesus foi zombado, Jesus correu risco de vida porque queria jogar ele de cima da montanha. Mas qual foi a atitude de Jesus? De autoridade. Passou no meio deles e continuou o seu caminho. E tem muita gente que às vezes ajuda na igreja e quando recebe uma reprovação, ah, agora eu não vou ajudar mais não, porque eu já fiz tanta coisa, porque eu dediquei tanto, porque eu gastei tanto meu tempo, e agora olha o que falaram de mim, falaram isso de mim, agora eu nunca mais vou na igreja. Graças a Deus, em Senador Canedo não tem esse tipo de fala, e nem esse tipo de conduta, mas em outros lugares que a gente passa, chove de gente agindo assim. Aprender com Jesus. Passou no meio deles, tinha autoridade de Deus, estava cheio do Espírito, não esperava os aplausos e as aprovações do seu público, mas tinha consciência de qual era a sua missão. Então você, como pai, como mãe, na sua casa não precisa ter sempre os aplausos e a aprovação dos seus filhos, porque às vezes, querendo atender essa demanda, você vai fazer o que você não deve fazer como pai, como mãe. O padre, como padre na paróquia, não deve fazer somente aquilo que agrada e que leva os aplausos e elogios, mas deve fazer aquilo que Cristo e a igreja pede a ele no ministério.
no seu trabalho da mesma forma, nas suas relações interpessoais também. E agora o Evangelho nos ensina sermos bem resolvidos, porque a partir do momento que você é um pai bem resolvido, que você é uma mãe bem resolvida na vivência da fé, quando você recebe a reprovação do seu filho e da sua filha, porque você não fez o que ele queria, mas você fez o que ele precisava, você não vai sofrer. Agora tem mãe que é reprovada pelo filho, que não fez o que ele pedia, porque sabia que não era o melhor para ele. O filho reprovou, criticou, brigou, aí a mãe fica agora 5 meses chorando as pitangas. Falta de maturidade humana e espiritual. Porque se você tem a consciência que fez o que deveria fazer, que fez o que ele precisava para o bem dele, não sofra com a reprovação. Na vida de fé também. Eu, como padre, preciso fazer aquilo que a igreja me pede para a paróquia, e não aquilo que as pessoas vão elogiar e dar aplausos, porque muitas coisas vai ter crítica, vai ter reclamação, vai ter murmuração. Mas se nós estamos com a consciência tranquila e sabendo que deveríamos fazer o que fizemos para o bem, continuar a nossa caminhada. Jesus passou por meio deles e continuou o seu caminho. E o caminho de Jesus resultaria onde? Aqui, ó. Aquilo dali já foi uma antecipação do que iria acontecer aqui. Mas Jesus não para por aqui. Jesus chega aonde? Aqui, ó. Na luz da ressurreição, da vitória sobre a morte. Então que este evangelho de hoje nos ensine que cada um deve se abrir, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. E foi este o movimento de Jesus, na sinagoga de Nazaré. Então vamos encerrar esta pregação pedindo isso. Feche agora um pouquinho seus olhos e pense quantas vezes você já se revoltou com Jesus, porque você não concordou com o que aconteceu na sua vida. Quantas vezes você também já excluiu Jesus da sua vida, matando-o, porque você queria uma coisa e aconteceu outra. Quais foram os seus sofrimentos, as suas percas, as dificuldades que você enfrentou, que você pensava que você não merecia e colocou a culpa delas em Jesus? Peça essa graça hoje de se abrir ao poder dessa palavra e fala para Jesus: Senhor, me perdoa pelas vezes que eu não entendi, pelas vezes que eu falei besteira, pelas vezes que eu te excluí da minha vida, porque eu achava que eu estava certa e que o Senhor estava errado. Me dê a graça de compreender esta palavra de hoje. Quantas vezes, Jesus, eu te rebaixei como filho de José, falando que o Senhor era um qualquer, que a sua palavra não tinha poder e nem autoridade para a minha vida. E hoje eu me arrependo disso, Jesus, porque eu creio no poder da tua palavra, e eu quero permitir com que ela me transforme, com que ela me alcance, com que ela faça uma obra nova que eu preciso, Jesus. E hoje eu me abro à tua graça, eu me abro ao poder do teu Espírito, e quero que esta palavra também se cumpra em mim.
Quantas vezes, Jesus, eu sofro com as reprovações, com as críticas que eu recebo e não sei lidar com elas. Mas eu quero, Jesus, te pedir a graça de uma fé amadurecida, de uma dimensão humana que me envolve por inteiro como pessoa amadurecida, para que, se eu tiver que sofrer, Jesus, seja com aquilo que merece o meu sofrimento. Porque quantas vezes, Jesus, eu sofro com coisas bobas, com comentários pequenos, com críticas irrelevantes, porque falta ainda esse amadurecimento da fé. Me dê essa graça, Jesus, de te amar a cada dia, de ouvir a tua palavra, de crer nela e de permitir com que ela faça uma obra nova em meu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa